Olá, bom dia a todos, bom dia para quem está chegando, bom dia ao pessoal da Brás Sucro que está entrando agora, algumas pessoas já chegando, o Lindeberg Mesquita, o nosso convidado de hoje, Castanhas Maturi, o Fábio José Pinheiro Cazuza, bom dia Lindeberg Mesquita, bom dia para quem está chegando agora, porque hoje é sábado, nós temos bate-papo no Instagram do blog da Cajucultura, sempre com um tema de interesse dos cajucultores e, por que não dizer, do setor do caju, da cadeia produtiva do caju. Eu sou Vitor Oliveira, engenheiro agrônomo, com alguns quilômetros na estrada do caju, né? Alguns quilômetros rodados na estrada do caju. Sou vinculado ao Instituto Caju Brasil. Aliás, este bate-papo é uma iniciativa do Instituto Caju Brasil, né? Que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos e que tem como bandeira maior a inovação para a sustentabilidade do agronegócio caju. Bom dia ao Francisco Eduardo, José Nilton, meu amigo José Nilton, lá da nossa querida Parnaíba, no Piauí, o Ivan do Cartório, bom dia. Né? Então, como eu estava falando, esta é uma iniciativa do Instituto Caju Brasil, não é? E esses vídeos, eles posteriormente, eles são disponibilizados no canal da Cajucultura no YouTube. Então, essa é uma parceria entre o Instituto Caju Brasil e o canal da Cajucultura no YouTube. Né? E o Instituto Caju Brasil, como já falei, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e a partir de julho, a partir do mês de julho, estará abrindo uma campanha para adesão de sócios colaboradores. Mais adiante nós daremos mais detalhes sobre isso. Né? E também já quero aproveitar para anunciar que temos mais 3 bate-papos agendados para o próximo mês de junho. Né? No próximo sábado teremos o Alessandro da Castanha Maturi, lá de Capuí, né? Que vai falar sobre um tema bem interessante, a relação das mini fábricas com a autoestima no campo, um tema bem interessante. Depois, no dia 13 de junho, teremos o José Simplício de Holanda, da Emparne, no Rio Grande do Norte, que vai falar sobre a utilização do caju na ração animal. Ó, vamos anotar aí esses temas. E, finalmente, no dia 20 de junho, teremos um tema da mais alta importância com o professor Breno Freitas, que vai falar sobre a importância das abelhas na polinização e na produção do cajueiro. Então, são temas assim muito relacionados à nossa cajucultura e reforçamos, então, o convite. Né? Então, mais um sábado, mais um dia de bate-papo, um sábado de muito calor aqui na nossa querida Fortaleza, né? E quando a gente fala em calor, a gente já imagina tomar algo gelado. Não é uma cerveja, mas já imaginou, num calor como esse, tomar uma cajuína estupidamente gelada? Né? Alguém aí já tomou cajuína? Eu acredito que grande parte, principalmente os que habitam aqui nos estados do Ceará, do Rio Grande do Norte, deve ter conhecimento do que eu estou falando. Né? Mas a cajuína essa bebida deliciosa para quem conhece, riquíssima em vitamina C, né? E apesar dos meus quilômetros rodados na estrada do caju, em termos de cajuína, o que eu sei eu sou um apreciador, né?
Mas, na realidade, para falar sobre esse assunto, a gente tem que trazer um craque, né? E esse craque chama-se Fernando Abreu, né? Eu já estou aqui providenciando o convite aqui para o Fernando, para que possa participar dessa nossa conversa. E o Fernando é uma das feras, né, que já está conosco aqui. Bom dia, Fernando. Bom dia, Muito Vitor. Bom dia. bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos. Estou ouvindo bem, está tranquilo aqui. Está ótimo. Saúde. Saúde. Com uma boa cajuína. E aqui ouvindo uma musiquinha. Que será que se destino? Pois quando tu me deste a rosa, Essa música aí que eu gosto de começar, qualquer coisa falar de cajuína. se acaso assim, Eu gosto de ouvir o Bota Caetano som na Veloso. caixa. Bota som na caixa. Aí com o nosso Caetano curva-se a Veloso. lágrima no destino. Apenas a matéria-vida era tão fina. Pô, E esse é o éramos hino, olhados esse é o hino da cajuína, né, Fernando? Que o Caetano Mas, Fernando, fez, foi muito feliz. Eu estava falando aqui que, apesar dos meus longos quilômetros rodados na estrada do caju, em termos de cajuína, a única coisa que eu sei é beber. Eu sou um apreciador da cajuína, né? E eu estou vendo aqui vários comentários aqui, a Cirlei Freire, a nossa colega Cirlei Freire aqui, falando que ama a cajuína e tal. Bom dia a todos. Então, o Fernando, para quem não conhece, na minha opinião, uma das maiores autoridades, não só em cajuína, mas em outros produtos, mas é um pesquisador assim de mão cheia, né? É aquele pesquisador que ele tem um pé na teoria e dois pés na prática. Então, Fernando, vamos logo começar o nosso bate-papo sem muita conversa. Esqueci de falar que ele é pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical, a nossa querida Embrapa, a quem eu aproveito aqui já para agradecer pela parceria da Embrapa com o Instituto Caju Brasil, né? Fernando, o que é cajuína? Assim, rapidamente, o que é cajuína para quem não conhece, do ponto de vista conceitual? Vitor, a cajuína, ela é o suco de caju clarificado. Nada mais do que isso. É o suco de caju clarificado e tratado termicamente. Então, ele é um produto que foi desenvolvido na década de 1920 pelo farmacêutico cearense baiano. Nasceu na Bahia com 15 dias, veio embora para o Ceará e fez a vida dele aqui, fez uma grande vida aqui no Ceará e nos deixou esse legado da cajuína. Ele pegou o método Pasteur, que é um método de esterilização de meio de cultura para análise clínicas e tudo que ele fez, e usou a mesma metodologia de esterilização de meio de cultura, ele fez para a cajuína, deu uma clarificação no suco de caju, fez a cajuína, e foi sucesso. Ele deixou um legado aqui muito grande para a gente, entre eles a cajuína. E Okay, a cajuína é o suco de caju integral. Não tem nada adicionado na cajuína. Fernando, existe diferença entre o processamento utilizado na fabricação da cajuína e o processamento do suco de caju integral com polpa? Né? Essa é uma dúvida que vira e mexe a gente vê nos grupos de WhatsApp. Eu, pelo menos, participo de uns 10 grupos de WhatsApp voltados para a cajucultura, e aqui e acolá a gente vê alguém fazendo essa pergunta. Existe diferença nesse processamento? Olha, o que eu faço, Vitor, eu sempre que eu faço minhas apresentações, eu divido o caju em duas grandes vertentes, duas moedas, vamos chamar de duas moedas. Uma moeda estável, que é a castanha, que dura de um ano para o outro, e o produtor pode guardar, pode comercializar, pode esperar a oportunidade de comercialização. Já o outro que é uma moeda, que eu não digo moeda podre, mas uma moeda muito perecível, que é o pé duplo, que dura um dia para o outro. Colheu, no outro dia já não tem. Então, é uma moeda que não tem valor se não tiver um aproveitamento. Então, aproveitar na forma de suco é a opção que apareceu. Aí existe esse suco integral, que é um dos mais consumidos no Brasil atualmente. Sempre foi, né? É um suco mais barato, rico em vitamina C. Aliás, desculpe só lhe interromper, mas pouca gente sabe dessa informação.
né, Fernando, a respeito do suco de caju ser um dos sucos mais consumidos no Brasil. Né? Ele até que você reforçasse isso. É muito, muito consumido, certo? E industrialmente ele é muito forte, que ele entra na mistura de blends com outros sucos, é a base, porque ele é mais barato que uma laranja, do que um outro suco mais tradicional. Mas mesmo assim é muito rico. Aliás, Fernando, aproveitando aqui, vai um recado para os secretários municipais. Aqui vai um recado do Instituto Caju Brasil, para os secretários municipais de agricultura, para os prefeitos aqui das cidades do interior do Nordeste, no sentido de inserirem o suco de caju, a cajuína, na merenda escolar dos seus municípios. Né? Aproveitando que tem muitos secretários de agricultura que são engenheiros agrônomos, então vamos trabalhar nesse sentido, vamos formar os consumidores do futuro. O Instituto Caju Brasil tem batido muito nessa tecla. E às vezes eu fico perplexo de ver algumas prefeituras, como aconteceu recentemente aqui na Prefeitura de Fortaleza, uma licitação para a aquisição de cestas básicas e põe o doce de goiaba na composição da cesta básica. Por que não o doce de caju? Né? Bom, desculpa, mas isso aqui eu não poderia deixar passar em branco. Tá certo. Então, vamos, como eu ia falando, a respeito do suco integral, que é um suco polposo, que é obtido por um conjunto de equipamentos que visam um rendimento máximo do suco. Ele tritura, ele desmancha o pedúnculo e obtém cerca de 90%, chegando até mais em alguns casos, dependendo do equipamento, de rendimento em suco polposo. Mas quando se fala em cajuína, essa polpa ela é indesejável, então a gente tem que tirar. Nesse caso, o equipamento já muda, não é mais aquela despolpadeira, é só uma prensagem que tem um rendimento de 80%, 85%, tranquilamente 85% elas vão, essas prensas. Isso é um rendimento muito bom, certo? E dá um suco refinado, um suco sem polpa em suspensão. Porque no processamento da cajuína, se eu quero tirar a polpa, por que eu vou inserir? Vou fazer um trabalho de aumentar o rendimento mais 10%, inserindo polpa, extraindo polpa, fibra, se eu quero tirar numa etapa mais na frente. Isso vai me dar um trabalho grande, então a recomendação é que se use prensa para fazer o suco. Jamais fazer cajuína em liquidificador, em triturador, certo? Sempre a prensagem. A prensagem é que é recomendada para esse tipo de coisa. Então, pois é. Então a diferença deles é esse. Aqui um é sem polpa e outra com polpa. Essa é a diferença básica. Básica, e nesse aspecto muda totalmente o sabor, que a polpa tem os taninos estão lá, e eles são adstringentes, eles geram aquele travo do caju que chamam, que na interação que eu vou falar daqui a pouco, porque que tem aquele travo, e é o princípio de fabricação da cajuína se baseia nesse travo. Então é isso. Já que você está falando nessa questão de sabor, de travo, né? Eu não sei se você vai mais para frente aprofundar, né, nesse assunto ou não. Bom, eu queria falar, sempre que eu falo de cajuína, eu tenho que falar do processo de clarificação. Porque perfeito. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se seria o momento. A qualidade, né, talvez até não fosse nem qualidade, mas a qualidade da cajuína em função dos clones. Existe alguma correlação? Por exemplo, eu tenho o CCP76, que todos nós que trabalhamos nessa área sabemos que é um caju mais doce, tem um Brix mais elevado. Existe alguma diferença entre utilizar um caju do clone 76 e utilizar, sei lá, um Embrapa 50 ou 51? Totalmente. Eu digo que a cajuína é totalmente dependente da qualidade do pedúnculo. Como você falou, 76, não que ele tenha um Brix mais elevado, ele tem uma acidez mais baixa. Aliás, uma acidez mais baixa. Essa relação Brix-acidez é que determina o sabor do produto. Quanto mais doce e mais ácido, mais a sensação de sabor na boca, certo? É uma questão que a gente estuda muito, que a gente vê isso na parte de análise sensorial, com a colega Débora lá, a gente trabalha muito isso. Então, essa relação Brix-acidez é importante. Então, cada pedúnculo, cada tipo de cada clone, tem a sua relação Brix-acidez. O 76, inclusive, teve até um problema porque ele ficou fora da legislação, porque a acidez dele não atingia aquela que foi estabelecida,
quem estabeleceu na época esqueceu que existia essa possibilidade de uma acidez mais baixa do que aquela do cajueiro comum. Então ficou fora, foi um problema, o Ministério da Agricultura deu em cima das indústrias que estavam com acidez baixa, mas teve justificativa, as indústrias procuraram a gente na Embrapa, a gente justificou que a acidez do 76 é mais baixa. Então, é totalmente dependente, porque a cajuína não é nada mais do que o suco de caju clarificado, filtrado, puro, sem adição de açúcar, sem adição de ácido, sem adição de conservantes. Perfeito. Fernando, eu sei que mais na frente ainda a gente vai falar com mais profundidade sobre isso, né? Já estão chegando muitas perguntas, essas perguntas estão sendo registradas e daqui a pouco nós vamos passar a relatar as perguntas. Agora, é muito comum a gente encontrar, por exemplo, a gente viaja, né, por essas estradas do interior do Nordeste, principalmente em viagens longas, se para num restaurante de beira de estrada e vai tomar uma cajuína, ou então você para comprar uma rapadura, um doce, alguma coisa assim, e uma própria cajuína, e a gente vê as mais diferentes embalagens, tampas, você vê tampa metálica, você vê rolha de cortiça, né? Embalando a bebida, a cajuína, né? E, inclusive cajuínas com diferentes colorações, umas mais escuras, outras mais claras, né? Eu pergunto, existe um padrão de identidade e de qualidade definido para a cajuína em termos de cor, de embalagem, de acondicionamento, de tampas, inclusive? Não. O que acontece é que o Ministério da Agricultura, através da Secretaria de Vigilância Sanitária e Ministério da Agricultura, estabelece os padrões de identidade e qualidade do produto cajuína, que primeiro define o que é cajuína, que isso é importante a gente dizer aqui, que é o suco de caju clarificado e tratado termicamente e vazado. Não especifica a embalagem, tampa, coloração, estabelece as características de pH, acidez, Brix, parte microbiológica, certo? Algumas características físico-químicas, mas alguma coisa sensorial não caracteriza. E a cajuína, devido ser um produto artesanal, ela tem uma oscilação muito grande de qualidade. Isso não vai acabar nunca, porque é como queijo, os queijos artesanais também, são muito característicos daquele produtor, cada um da sua identidade, porque tem uma coisa chamada, são esses padrões de identidade e qualidade. O padrão de qualidade é dado pelas normas do Ministério, a qualidade intrínseca do produto. Mas o padrão de identidade, quem dá é o produtor. Identifica, minha cajuína é mais doce, é menos doce, porque meu caju do meu pomar é mais doce ou menos doce. Ela é mais escura ou menos escura, porque o processamento térmico que eu dou, a minha clientela quer isso. Então, isso aí o Ministério não interfere em nada, não intervém em dizer que se ela for mais clara ou mais escura, vai ter interferência em alguma coisa. Mas isso é uma coisa de processo. E eu até recomendo, como venho trabalhando nessa área há muitos anos, eu particularmente não gosto da cajuína muito queimada. E muita gente fora do Ceará, a gente na Embrapa roda o Brasil todo, roda o mundo, e eles não gostam do sabor forte da cajuína, quando a gente vê há muito tempo. Eles estão fazendo, usando, como é que chama? Um processamento térmico muito fora da qualidade que é para ser. Isso é verdade. A gente observa, principalmente nas cajuínas, parece que quanto mais artesanal, né, você vê diferentes padrões de cores. Eu, particularmente, eu aprecio mais uma coloração clara. Mas, como você falou, aqueles que preferem uma coloração mais escura, a gente sabe que isso tem a ver com o tempo de cozimento, não é isso? Umas ficam mais caramelizadas do que outras. Não é isso, Fernando? É isso. Agora, eu pergunto, já que a gente está nesse assunto, né, e eu considero você um dos pais, ou talvez o pai até, eu conheço mais ou menos a sua história de como você foi para a França e evoluiu, avançou, começou aqui no Brasil com relação a esse processo de ultrafiltração. A minha pergunta é o seguinte, em termos de composição química, que essa é uma pergunta que a gente vira e mexe a gente está escutando, né? Existe assim, diferença entre a cajuína em garrafa,
em garrafa de vidro, né, produzida artesanalmente, e a cajuína em lata, fabricada pelo processo de ultrafiltração? Não, não. Isso não tem diferença nenhuma. Eu estou aqui com duas embalagens. Isso aqui é uma lata, uma garrafa. As duas produzidas por ultrafiltração. Certo? Perfeito. Isso, certo? As duas estão no mercado e não tem diferença. Como eu ia falando, a definição de cajuína é o suco clarificado. Se ele foi feito por um método que usa gelatina como floculante, porque para falar de clarificação, antes de falar de clarificação, eu queria um pouquinho mais, tem gente aqui que não conhece o porquê que eu clarifico a cajuína. A cajuína, o suco de caju é um material rico em taninos. A gente sabe que ele trava na língua da gente, na boca, como um todo. Por que trava? Porque esses taninos, são os compostos fenólicos, que são antioxidantes, são benéficos à saúde, eles têm uma alta interação com compostos proteicos. E a saliva da gente tem muita enzima, muita proteína. Quando entra em contato com o tanino, esses compostos interagem e floculam. Quando flocula, dá aquela sensação arenosa na boca, é o travo que chama, certo? E vai na garganta também. E esse mesmo princípio a gente usa para clarificar o suco de caju, porque a gente coloca uma solução de gelatina dentro do suco e vai adicionando. Tem até uma publicação na Embrapa, cajuína, como produzir com qualidade, que eu escrevi com colegas há muito tempo atrás, há uns 10, 15 anos, mas está atualizada demais, certo? Quando eu tento fazer alguma coisa, eu olho lá, não tem como. Ensina bem direitinho como clarificar. Aproveitando, essa sua publicação, que está em PDF, ela será disponibilizada amanhã para quem quiser baixar gratuitamente no blog da Cajucultura. Certo. Pois sim, aí essa técnica, a gente flocula o suco de caju, como quem bota limão dentro do leite para fazer o doce de leite, ele vai talhar, é o termo que a gente usa aqui no Nordeste, ele vai talhar, ele vai flocular, e quando flocula, a gente passa num filtro. Aí vai filtrando, a etapa de filtração é bem detalhada nesse livrinho, nesse artigo que a gente escreveu, é um livreto com as 20 páginas, e aí vai formando uma pré-capa e a gente vai tirando esse suco que ainda não está filtrado. Quando ele começar a ficar límpido, da cor de água, quer dizer, sem cor, aí a gente começa a colher que aquilo ali é a pré-cajuína, é a água colada que a gente chama, mas não é colada. Por sinal, gelada é uma coisa assim do outro mundo. Aquilo é bom demais. É um desafio para mim ainda fazer isso aí, trabalhando nessa área técnica. No dia que conseguirem colocar aquilo numa prateleira, eu acho que ela vai, inclusive, botar a cajuína para trás. Hoje é possível, mas o negócio aqui é a indústria de caju, ela tem um problema muito sério de sazonalidade. Ninguém vai investir em uma grande indústria para trabalhar 3, 4 meses no ano. Então a gente tem que resolver esse problema ainda, como é que vai ser. Seja com a cajucultura irrigada, aqui eu passo a dica para quem queira trabalhar, pessoal da área agrícola que queira trabalhar o caju, pelo menos aumentar um mês a safra, chamar um mês antes e um mês depois aumentar de 3, 4 meses para 5, 6 meses. Isso já é um ganho absurdo de produtividade e capacidade na indústria, certo? Então, essa questão da clarificação que eu estava falando. Aí o que diferencia da ultrafiltração? A ultra ou microfiltração, pode ser as duas, são diferentes, mas é o mesmo princípio, membrana. Elas filtram esse material sem a necessidade de adição de gelatina. De gelatina. Essa gelatina é um composto oriundo de curtume, do couro de bovino, aquelas aparas, eles tiram a gelatina para fazer. Como essa geleia de mocotó, essas coisas, tudo é feito a partir daquele material. E essa cajuína feita pela técnica de membranas, ela se insere até bem no meio que está muito na moda hoje, eu não sei como é que vai ser, mas é vegano. Essa questão de ser vegano é importante, porque a cajuína tradicional ela não é indicada para esse público, porque está mentindo, está dizendo que não tem nada animal e tem o agente clarificante, apesar dele não estar presente no final, mas ele foi usado uma hora, e o vegano é muito restrito a isso. Fernando, então, assim, então, uma das diferenças básicas entre o processo que clarifica por meio da gelatina no artesanal e a outra cajuína por microfiltração ou ultrafiltração, ela Sim. não utiliza a gelatina. Não
não utiliza gelatina, mas no final o resultado sensorial de sabor, aroma, cor É o mesmo. é idêntico. É o mesmo, certo? É o Com a mesmo. diferença de que não tem, Não tem a gelatina. E outra não tem a coisa, a gente gelatina. não tem a gelatina. Essa gelatina, ela pode ter um efeito tardio durante a estocagem da cajuína também, certo? Ela pode, Assim, do ponto de vista de quê? de qualidade. Ela turva. Muita cajuína a gente vê aquela nuvenzinha de poeira no fundo, Sim, depois de 6 meses de estocagem. Aquilo ali é uma reação tardia dos polifenóis que tinha lá com um sim, residual de proteína que foi adicionado para a clarificação. sim. E nessa cajuína de micro-ultrafiltração, ela não existe essa possibilidade. Não acontece isso. Ok. Fernando, assim, em termos de vida de prateleira, quem é que tem maior vida de prateleira? É a cajuína em garrafa de vidro ou em lata? Essa também é uma outra Olha, pergunta que, com o advento da cajuína em latas, recentemente, né, as pessoas, vira e mexe, também estão fazendo esse tipo de questionamento. a cajuína em vidro, em garrafa, o certo é envasar quente, porque uma coisa que deteriora a cajuína durante a sua estocagem é a presença de oxigênio. Na hora que eu estou bombeando o suco, eu estou transferindo o suco já clarificado, enchendo as garrafas, se eu fizer com muita bolha, essas bolhas incorporam oxigênio. Quando eu fecho a garrafa, vou aquecer, esse oxigênio vai ser responsável por uma série de reações de oxidação, inclusive de perda de vitamina C. Certo? Quanto menos bolha tiver na cajuína, muito menos a aeração tiver no processo, mais vitamina C vai ter e também vai proteger a cajuína de mudar de cor, que é um processo muito indesejável na cajuína de garrafa, que no final de um ano de estocagem, ela já tá, a cor avança muito, ela fica mais amarronzada. E essa de membrana, ela também fica, tanto faz ser membrana, a questão é aerar, certo? E a diferença da lata, a latinha, é porque a latinha ela é invasada na atmosfera de nitrogênio gasoso. Então o nitrogênio gasoso tira o oxigênio, o produto fica sem o oxigênio, então ela dura muito mais. A da latinha, ela hoje está para 1 ano de validade, eles estão usando 1 ano de validade, que não compensa comercialmente guardar muito produto, não. Se está guardando por mais de 1 ano, está deixando de ganhar dinheiro, certo? É melhor Perfeito. vender. Não está sendo eficiente a máquina de venda. E então ela dura. E mais recentemente, nós fizemos um teste, eu com o Fernando Furlani, que é um parceiro nossa, há muito tempo, a gente tem desenvolvido muita coisa com ele, da Nativita, foi até incubado lá na Embrapa, a questão de membrana ser incubado lá na Embrapa. Ele é o único que está trabalhando com microfiltração do suco de caju. E ele terceiriza, ele vende para outros, ele faz serviço para outros. Mas a gente fez um teste, pegou essa cajuína microfiltrada e embalou nessas máquinas cartão, Tetra Pak. Agora, a semana passada eu abri uma caixinha que eu tinha aqui para ver, antes desse nosso, eu ia falar disso, eu abri. Está perfeita, só que está com mais de 2 anos. Já está partindo para o 3º ano e está perfeita a cajuína. Então eu vejo que um grande futuro da cajuína em larga escala seria a Tetra Pak. Certo? A Tetra Pak ou outra empresa similar que tem SIG, Combibloc, tem várias empresas que fazem esse tipo de invase asséptico. Exemplo do que já ocorre com outras bebidas, inclusive. Outras bebidas, com água de coco. A gente trabalhou muito água de coco, deu certo a água de coco, pegou, o mundo todo está consumindo água de coco devido a essa técnica. Certo? A latinha também ela está bem. O vidro é uma embalagem perfeita, mas é o consumo local. Para transportar vidro é complicado. A latinha ela vai, o peso dela é muito menor o peso de uma latinha. E o custo operacional dessa Tetra Pak é muito mais barato. Então, quando se fala em exportar um suco de caju, que hoje a gente tem que ter uma campanha em nível internacional de mostrar que o suco de caju clarificado é bom. O ano passado, foi o ano atrasado, eu fui naquela feira internacional de alimentos em Paris, fui com o pessoal da Tijuca e da Nativita. Nós levamos a cajuína em lata para degustar lá. Foi um sucesso. Dizer que o estrangeiro não gosta do suco de caju, eles gostam do suco de caju, ficam muito interessados por ser um produto límpido, parece com suco de maçã e riquíssimo em vitamina C. E isso aí a gente não sabe vender e não é astringente. Então, Fernando, é isso que eles querem. Já que é o seguinte, eu já estou aqui com mais, tem uma dúzia de perguntas aqui. Certo. Né? Em termos nutricionais, eu nem estou entrando ainda
tudo são perguntas. Certo. Em termos nutricionais, qual a diferença entre o suco de caju e a cajuína? Olha, o suco de caju ele apenas tem mais fibra. E essa fibra está junto com polifenóis que podem ser atividade antioxidante maior. Com certeza o suco de caju integral tem maior atividade antioxidante. Mas é isso que você quer? Você quer se alimentar ou quer tomar um nutracêutico, certo? Que é um nutracêutico, é um alimento que tem capacidade, como é que chama? Funcional. A cajuína também tem, mesmo assim, mesmo a cajuína, mesmo microfiltrada, ela ainda tem muito polifenol de baixo peso molecular, que esses é que são importantes. Então, quando a gente olha, é praticamente a mesma coisa. Você está falando aí desse aspecto, eu vejo que a criatividade brasileira não tem limites. Hoje eu vi, agora com a questão da pandemia do coronavírus, né, essa questão de máscaras, você vê máscaras com os mais diferentes motivos. E o pessoal, tem o pessoal acho que é o Naelson Melo, se não me engano, lá de Apodi, né, e está confeccionando umas máscaras com um slogan vitamina C em forma de fruta e ao lado um caju. Certo. Ô, Vitor, achei fantástico. Eu queria só lhe pedir um instante, você me tirar um pouquinho para botar. Eu estou no 4G, certo? Eu queria botar para o Wi-Fi, ficar mais eficiente para mim. É rapidinho aqui, eu só faço mudar. Tudo bem, tranquilo. Tá bom, vou ver aqui como é que eu vou fazer. Enquanto isso, nós estamos com várias perguntas aqui, do Maurílio Filho, da Érica, ok? Já voltei. Então, eu acho que deixa eu ver aqui, nós já estamos na primeira, já consumimos a primeira metade aqui, a primeira metade do nosso tempo, né? Eu quero dar um alô aqui para o Marlos da Embrapa, o Everton, um abraço, Marlos. Canidé, saúde. O Joilson, a Érica, já falei, o Maurílio Filho, o Valderi, Joilson, é muita gente aqui, né? Certo. Eu acho que a gente pode, talvez, já começar a ir para a sessão de perguntas, que como são muitas perguntas, e com certeza você vai aprofundar algumas das coisas que... Tá certo. Né? Então, vamos lá. Qual a diferença entre cajuína e refrigerante de caju? Essa é a pergunta recorrente. O refrigerante de caju, ele não é cajuína. O nome está dizendo. Refrigerante de caju tem até caju dentro, certo? Ele tem até caju. Tem até caju, tá? Pois é. Mas aquilo ali é uma bebida feita, carbonatada, faz um xarope, que um dos ingredientes é o suco de caju concentrado, com açúcar, com os conservantes que exige, porque a tecnologia de conservação é muito mais branda do que o da cajuína, exige conservante, né, o tipo de refrigerante. E é um produto gaseificado que se adiciona, em cima desse xarope se adiciona água gaseificada e faz uma bebida agradável, gostosa, típica lá do Cariri, nós temos lá uma marca famosa. E muita gente chama de cajuína, mas não é cajuína. Aquilo ali é um suco. Tem nada a ver com cajuína. Então, não, suco de cajuína é suco de caju 100%. Não esse compre refrigerante. gato, não, esse não refrigerante compre gato tem até por suco de lebre. caju. Não. Bom, vamos aqui. Tem uma pergunta aqui do Joilson. A coloração do pedúnculo influencia na coloração da cajuína? De jeito algum. Certo? Na hora que a gente faz a extração, aquela coloração do pedúnculo ela é dada por antocianinas, antocianidinas, outros compostos de natureza. São bons, são antioxidantes, são benéficos quando a gente consome o produto in natura. Eles são antioxidantes, tem a função deles biológica. Mas quando extrai o suco de caju, ele não é extraído. Aquilo ali fica na fibra. Que essa fibra vai ser usada para outras finalidades que não cabe aqui nessa hora a gente falar. Que do caju a gente tira até suco, eu digo. Verdade. Tem uma outra pergunta aqui do Valderi. Do ponto de vista técnico, é possível controlar o nível de açúcar de uma leva de cajuína? Olha,
se controla o nível de açúcar de uma cajuína lá no plantio. Porque uma coisa que ainda está me deixando muito interessado em trabalhar com essa questão da cajuína, porque eu estou olhando para a cajuína, estou olhando para o suco de caju clarificado. Cajuína é a nossa maneira de chamar. Mas a gente tem tanto caju, é tanto pedúnculo que a gente não dá conta do consumo interno. Eu penso no mercado externo. E já cheguei a fazer um teste com caju mais verde. O caju no ponto de colheita, colhido não que ele vá cair, um ponto que a castanha esteja madura, é uma coisa para a pesquisa estudar ainda. Quando a castanha estiver no ponto de maturação, esse ponto aí é o ponto de colher o caju. Nessa hora, a gente tem que ver em que nível está a vitamina C, em que nível está o açúcar, porque uma grande restrição hoje no mundo todo, principalmente na Europa, é o consumo de açúcar. Açúcar vai sendo tratado como um vilão. E o suco de caju tem 10, 12% de açúcar. Se a gente puder ter um suco de caju com 7, 8, e com a vitamina C no mesmo nível que é hoje o suco de caju maduro, a gente está com um produto na mão sensacional. Porque ninguém pode adicionar água. É proibido adicionar água num suco desse pela comunidade europeia. E tem hoje métodos que indicam, eu posso identificar se aquela água que está ali é do caju ou se é da cacimba, certo? Eu posso identificar o açúcar também, se é do caju ou se é da cana, tudo identifica. Perfeito. Um alô aqui para a Flávia, que está nos assistindo também, o Alquimar Miranda, bom dia, também está nos assistindo. Tem uma pergunta aqui, duas perguntas relacionadas à questão da clarificação pelo processo de gelatina. A primeira é: que tipo de gelatina deve ser usada e onde encontramos? E a segunda repetindo, entendi. É uma pergunta da Érica. E a outra pergunta é se é possível se pensar na resina do cajueiro como agente que possa substituir a cajuína. Ou, aliás, a gelatina. A gelatina. Olha, essa questão, o tipo de gelatina. Eu não vou nem chamar só gelatina, é um agente proteico. Certo? Qualquer agente proteico, eu posso clarificar o suco de caju com clara de ovo batida. Clarifica do mesmo jeito. Se eu não tiver gelatina, eu uso a clara de ovo batida, em solução, vou adicionando, ela também vai flocular. Eu posso usar hidrolisado proteico de leite. Já fiz teste com tudo isso. Dá uma clarificação diferente, mas no final tira tudo, certo? Todos eles. Então, a gelatina usada, a gente chama água colada, eu até falei esse termo aqui, porque antigamente eu já usava cola de marceneiro, que não era nada mais que essas aparas de couro fundidas, sem critério nenhum, com metal pesado, com tudo dentro, e foi banido isso aí. Então, a gelatina essa gelatina que se usa para fazer cobertura de bolo, essa que vende um grande fabricante aqui, vou falar o nome, a Liner, que não é brasileira, mas está no Brasil instalada, ela que fabrica a melhor qualidade da gelatina para ser usada. Então, tem gelatina, essas lojas especializadas em produtos da indústria de alimentos sempre tem gelatina. E se duvidar, no supermercado tem aquela gelatina em sachêzinho de 5 gramas, 10 gramas, que dá para fazer, porque a solução que se usa para clarificar o suco de caju é uma solução a 10%. Você pega 100 gramas daquilo, dilui para 1 litro de água morna tem que ser, não é diluir, você dissolve aquilo ali, ela vai fazer a dispersão, e ela morna ainda, você vai adicionando aos pouquinhos. Se me perguntarem quanto de gelatina tem que colocar para cada litro de suco de caju, eu não sei, depende do caju, depende da variedade, do clone, depende do estado de maturação, depende do solo que foi cultivado. Então, cada suco que você for fazer, você gasta uma quantidade um pouco Fernando, diferente. e com relação à resina do cajueiro, existe algum trabalho? Eu já vi o pessoal clarificando com resina, mas eu não acredito que vá, porque a resina tem um teor proteico muito baixo. Tem outras coisas lá dentro. Eu não vejo como uma vantagem, não. Pode ser um trabalho muito grande, que a resina do cajueiro é de difícil obtenção. Quando você obtém, não sabe o nível de pureza dela, porque ela está sendo fabricada ali ao ambiente, só faz coletar e fundir. Ela não tem qualidade para ser usada como um agente clarificante para um produto comestível, não. Fernando, vai aqui um alô para o nosso amigo Eduardo Banzeiro, lá do Piauí, da Cajuína Banzeirinho.
também o pessoal da Cajuína Aldenora, Tertulino, lá de Severiano Melo. Bom, tem uma pergunta aqui do Joilson. Dentre os clones que vêm sendo estudados pela Embrapa, existem materiais com maior rendimento de suco? Olha, eu particularmente sou fã do 76, certo? Uhum. O 76 é uma caixa de suco. Ele se desmancha, quando a gente pega nele, ele se desmancha. Verdade. Mas ele tem a desvantagem de ser muito perecível. Então, quando eu vou colher, eu posso deixar um rastro de suco do campo até a fábrica. Isso é um problema. Tem que saber colher o suco, o pedúnculo direitinho. Mas a Embrapa sempre trabalhou os pedúnculos, os cajus, os clones, visando a castanha. De um tempo para cá que tem começado a trabalhar visando o pedúnculo. O pedúnculo também, mas ainda voltado para a questão de mesa. Eu jogo até um desafio para os colegas da área de pesquisa, de melhoramento, que nós precisamos de um 76 mais resistente. Eu vejo que o 226, ele é muito parecido, eu gosto do 226 também, o 51, que quando a gente fala desses dois clones, a gente pensa em Rio Grande do Norte e Piauí. Cada um está se adaptando bem numa região ou na outra. Então, mas cada um vai dar a sua cajuína específica. A gente vai chegar a um ponto de cajuína, se a gente começar a trabalhar direitinho, cajuína vai ser igual a uva. Cada casta dá um suco diferente, dá um vinho diferente. Então, o caju é muito parecido com isso, se a gente souber tratar, se a gente souber trabalhar essa cadeia produtiva, que eu acredito muito nisso. Ok. Eu acredito. Fernando, tem uma pergunta aqui do Dr. Canidé, que inclusive faz um elogio, né? Antes da pergunta, ele faz um elogio que você é um gênio. Eu concordo com ele. A pergunta do Dr. Canidé é: Fernando, uma cajuína vendida a R$16 em alguns restaurantes já pode ser considerado uma iguaria? Bom. Eu vejo que uma dessa daqui eu paguei. Essa é orgânica, né? Orgânica. Essa cajuína eu paguei quase R$10 nela. Em torno de R$10. E R$10 é meio litro, então tá R$20 o litro. Depende do que ele estiver falando, se estiver vendendo 1 litro a R$16, eu digo que tá barato. Fernando, a gente tem que aprender a valorizar o nosso suco de caju. Porque é muito barato hoje. Eu estou preocupado aqui porque... São muitas perguntas. Pois é, vou ser mais sucinto. Vamos nós. Mas realmente, eu acho que esse valor ele pode... Bom, tem uma pergunta aqui do Everton Bronzeado, que eu acho que eu posso até... Mas com certeza você sabe a resposta. Nos outros países produtores de caju, há produção expressiva de cajuína, como no Nordeste do Brasil? A pergunta aqui é não, né? Não, e é uma razão muito... Quando eu morei na França, eu tinha muito contato com os africanos. Eu fiz doutorado lá na Universidade de Montpellier, e tinha muitos africanos da Costa do Marfim, que é o maior produtor de caju hoje ali daquela região, se eu não me engano. Eles são grandes. E quando se falava em tomar suco de caju para eles, é um tabu. Eles não tomam. Eles não gostam de caju, porque... Mas por que não? Quem não gosta? Não, porque ninguém come. É aquela coisa... Aí eu contei para eles a história da manga e o leite aqui no Brasil, que os escravos não podiam comer, tomar leite, porque comeram manga de manhã. E lá também tem acho que isso aqui voltou, deve ter voltado alguém daqui para lá, alguém que foi trazido como escravo, voltou para lá e levou essa história da manga, virou caju. Sei que ele não tem resposta para isso. É um negócio muito complicado. Ok. Vamos para frente. Tem uma pergunta aqui do nosso colega Marlos Bezerra, da Embrapa, Indústria Tropical. Além do invase a quente, o que mais os pequenos produtores de cajuína podem fazer para melhorar a qualidade sem muito aumento de custos? Aliás, tem uma outra pergunta aqui relacionada à questão de custos, que eu já vi aqui. Além dessa do Marlos, tem... em relação aos custos, essa do Marcelo Colasso, nosso amigo Marcelo Colasso, lá de Beberibe. Um abraço, Marcelo. Em relação aos custos,
Qual a diferença? Existe uma diferença muito grande entre a produção pelo processo artesanal com a microfiltração? Então, são duas perguntas aqui. A do Marlos, né? Certo. O que os pequenos produtores de cajuna podem fazer para melhorar a qualidade sem muito aumento de custo? E essa do Marcelo Colasso. Certo. Para os pequenos, o custo ele é muito baseado nos materiais que vai usar, como o Marlos falou. Um abraço aí ao Marlos, que está assistindo. E passa por uma série de técnicas que eles têm que saber fazer direitinho, porque tem que ter o maior custo para o pequeno hoje, se chama a prensa, o equipamento de prensagem. A gente tem esse desafio de fazer equipamento de prensagem contínua, porque tem os equipamentos descontínuos, pode ser feito com prensa mesmo, aqueles parafusos que a gente vai, tipo de queijo, certo? Pode ir fazendo, que ali dá um suco de caju de altíssima qualidade, e fazendo, e o custo é diluído, porque geralmente é sistema familiar. As pessoas trabalham, são pequenas produções, e são para dar mais uma renda a um sítio, certo? Então, esse material, a gente pode identificar isso. Esse livreto que eu falei, fala bem direitinho o que usar, como fazer, está muito explicado nesse folheto, certo? Uhum. E a questão dos grandes, aí como a gente fala aqui no Nordeste, é briga de cachorro grande, é equipamento pesado que eles vão ter que dar um jeito de diluir esses custos. O custo de um equipamento de membrana hoje é alto. Passa de R$1 milhão, somente o equipamento de membranas, certo? Então isso é inviável para qualquer pequeno, médio, até para médio é complicado. Mas ele dá um rendimento e uma capacidade produtiva que chega a 5, 10, 15, 20 mil litros por hora. Então, aí é onde entra a questão do associativismo, né? Da aí organização eu ia falar dos produtores. Pois é, porque eu vejo, eu tenho até uma palestra que eu já lhe mostrei uma vez, eu falo sobre a organização da cadeia produtiva do caju visando o processamento do pedúnculo. Então, a cadeia do caju ela tem uma coisa muito estranha, que ela trabalha em ondas. Ela começa em junho, agora está começando no Piauí, e lá para janeiro vai estar terminando no Rio Grande do Norte, Bahia. E aqui no Ceará ela está em torno de setembro, outubro, novembro. São 3 meses de pico de produção. Uhum. Então, nessas horas, a gente tem que saber fazer, porque a cajuína, ela não precisa ser embalada. Isso aí, essa questão que eu vou falar agora é fundamental para o pequeno entender. Ela pode ser embalada em tambor de 200 litros. A gente chama isso reduz custo, porque o grande custo da cajuína para o pequeno é ter que contratar pessoas para trabalhar pouco tempo, para lavar garrafa, certo? Então essa questão... Sim. É só complementando isso aqui, para reduzir custo, ele pode pegar e trabalhar com um sistema que a gente pode indicar. A gente começou isso na Nativita, foi muito interessante, e trabalha com os tambores de 200 litros. Então ele transforma aquela moeda podre que eu falei numa moeda que pode durar mais tempo. Ele faz uma pré-cajuína. Ele coloca o suco de caju já clarificado, já terminado, embalado a quente dentro de um tambor com um saco. Uma embalagem bag-in-box que já tem muito no mercado para outros produtos. Já que você está falando em embalagem, ainda tem aqui as perguntas. Tem mais umas 20 perguntas. É por aí. Uma pergunta do José Nilton, lá de Parnaíba, produtor da cajuína da marca Cristal. Uhum. Ele pergunta o seguinte: e a cajuína PET, embalagem PET? Olha, no futuro? Eu vejo uma dificuldade no PET, porque a cajuína, como eu falei, o grande problema da cajuína na conservação é a questão da oxigenação. Porque o tratamento térmico a gente pode dar dentro da garrafa, pode dar fora da garrafa, encher e dar um pequeno tratamento térmico. Mas o PET não resiste ao tratamento térmico. É o primeiro ponto. Se eu passar de 80 a 90 graus, o PET vai amolecer e vai deformar todo, fica muito feio. E se conseguir embalar, ele é permeável ao oxigênio. Então o PET, eu praticamente descarto de cajuína, certo? A não ser que seja com conservante. Aí foge o conceito de cajuína, que é um suco puro, sem conservantes. Tem uma pergunta aqui do Valderi. Eu acho que até você falou assim por alto, mas falou. Como se dá o processo de cozimento da cajuína que vai ser envasada em latinha ou outra embalagem que não seja garrafa de vidro? Olha, mesmo na garrafa de vidro, o que eu recomendo, que eu tenho feito,
muita gente quer embalar a cajuína em garrafa de vidro a frio. Eu recomendo, o Marlos já falou isso, eu sempre recomendo a embalagem a quente. Você pega a cajuína, o suco de caju já clarificado, a pré-cajuína, coloca num recipiente inox e aquece até 90 graus. Não deixa borbulhar, nem agite, nem nada. É só uma agitação muito leve para homogeneizar o produto. Quando ele estiver todo a 90 graus, embale nas garrafas, pode bota uma torneirinha nesse recipiente e vai envasando uma por uma, se for manual, ela quente, certo? Entra na garrafa quente, fecha a garrafa quente. Nessa hora que você aqueceu, você tirou todo o oxigênio que tinha ali possível, invasou sem oxigênio e colocou dentro da garrafa ela quente. Quando eu fecho a garrafa com a cajuína quente, ela está expandida. Tudo que está quente está expandido, está dilatado. Então, quando ela resfria dentro dessa garrafa, ela se retrai. Então, aquela garrafa está com vácuo. A questão de oxigênio é bem trabalhada aí. E outra coisa, você pegando essa cajuína embalada quente, colocando dentro da água já pré-aquecida, já fervendo, você ganha muito tempo no aquecimento, certo? Você ganha tempo, economia de lenha, economia de combustível, seja lenha ou gás, ou qualquer outro combustível, e você não vai, e a quebra de garrafa vai ser reduzida quase a zero, porque você vai deixar lá dentro, não vai dar choque térmico. Nem, e depois que ela atingir o tempo, você desliga o fogo e deixa ela continuar. Você coordena, cada um tem, dependendo do equipamento, se adapta à condição que tenha. Essa é a melhor técnica de fazer cajuína, certo? Ok. Fernando, uma pergunta aqui do pessoal Cajuína da Prata. Depois de onde começar, a pergunta é, depois que começar a fervura a 100 graus centígrados, quanto tempo de cozimento é necessário para transformar em cajuína? Isso, ali naquela hora porque se eu for lá no método do Dr. Rodolfo Teófilo, basta eu aquecer 15 minutos. Porque a cajuína tem uma característica muito importante, que nessa área de processamento térmico de alimentos, que é a nossa área de engenharia de alimentos, a gente estuda muito isso, alimentos de baixa acidez, alta acidez. A cajuína é de alta acidez, ela tem um pH em torno de 3,5, no máximo 4. Então ela está dentro de uma faixa que permite 15 minutos de aquecimento a 100 graus, ela está estabilizada. Mas ela não adquire a cor que deve ter, certo? Então isso aí é uma técnica que cada um vai ter que resolver por si, qual é a cor que quer, porque a partir daí ela começa a caramelizar e formar furfural. A cajuína muito queimada, muito tratada termicamente, ela tem muito furfural, que é queima de açúcar. Os açúcares vão queimando, formando aquele caramelo que vão dando um gosto amargo. E fica muito sabor, muita gente diz que é cravo, mas não é cravo não, é o sabor do furfural, que é amargo. Então a gente tem que... Eu gosto muito da cajuína mais clarinha, como estou vendo essa aqui, bem clarinha. Essa outra aqui já é mais escura um pouco, mas cada um tem seu padrão, o Ministério não estabelece. Para mim, ela seria bem clarinha, que preserva todo o sabor do caju. Quanto mais claro, melhor. Mas isso é questão de gosto, cada um tem o seu. Fernando, o Eduardo Banzeiro, lá do Piauí, ele pede para você explicar um pouquinho melhor essa questão da cajuína no tambor. Não é? Certo. O tambor que eu falo é um recipiente, eu considero o tambor uma garrafa de 200 litros. Certo? Então, não tem diferença. Você agora tem que ter uma técnica para isso. Não é só querer fazer enchendo aos pouquinhos, não. Tem que ter. Porque a cajuína, para embalar 200 litros, eu teria que ter um tanque de 200 litros, pelo menos. Sim. Aquecer aquele tanque até esses 90 graus, dar o tempo de tratamento dele, o tempo que precisa para poder estabilizar, e ele está interligado diretamente com o bocal de uma sacola técnica, Isso existe no mercado esse tipo de sacola. O tambor já vem com essa sacola, ou pode ser uma caixa também de papelão. E eu embalo lá dentro ainda quente, e quando eu terminar, eu termino de embalar isso aí, eu tiro todo o ar de dentro, fecho o tambor, lacro, fecho e boto a temperatura ambiente. A experiência que nós tivemos durante alguns anos, fizemos isso lá em São Gonçalo do Amarante, e até hoje é feito. Ele dura de um ano para outro, tranquilamente. Você vai tirando aquele material e transformando em cajuína, e vazando a garrafinha na hora que precisar, de acordo com o que o mercado quiser. E esse material fica estável.
o nível de perda é de 2 a 3 tambores a cada 100, certo? É muito baixo o nível de perda que a gente verificou. Fernando, nós já estamos indo para os nossos 4 minutos finais. Eu vou só mostrar aqui. Tudo isso aqui são perguntas. Passe para o meu e-mail que eu respondo uma a uma. Tá bom. O e-mail o e-mail do saque na Embrapa. Uma última pergunta. Esse é um assunto realmente que é impressionante, o número de perguntas. Eu acho que mais de 20 perguntas estão aqui. Vai uma última aqui, antes da gente partir para as nossas considerações finais. Fernando, o que é preciso para a cajuína cair no gosto do consumidor brasileiro e sair aqui do quintal do Ceará e do Rio Grande do Norte? Eu atribuo isso aí à falta de mercado externo da cajuína, essa falta de padrão. Cada um faz do seu jeito. Faz mais queimada, menos queimada. Tem gente que a gente vê fraude, bota mistura. A gente vê de tudo, certo? Então, falta uma autorregulamentação do setor. Porque o Ministério está agindo, o Ministério da Agricultura está agindo, ele vai em cima de quem está trabalhando errado. Mas essa questão de tipo de embalagem, embalagem com rolha, não é possível em cajuína, é pequena, é uma produção muito artesanal para a subsistência de uma família que tem ali, mas ela não é segura, ela não deixa o produto seguro. A gente tem que ter o tipo de embalagem padronizado. E muitas vezes essas indústrias pequenas, elas não são regulamentadas. Elas não conseguem entrar devido a não serem regularizadas perante Secretaria de Fazenda, essas coisas. É regulamentação comercial mesmo. Muitas vezes não é. Então não consegue. Precisa ter uma inspeção. A fábrica tem que ter uma estrutura boa. Eu lhe garanto, Vitor, a fábrica que tem uma estrutura organizada, que está toda regularizada, com o pessoal trabalhando dentro das boas práticas de fabricação. Eu duvido, eu vejo no Piauí, que eu admiro muito como o piauiense trabalha cajuína. Ele trabalha com muito gosto, é muito bonito aquilo ali que eu vi lá no Piauí. Com amor, né? Com amor, trabalha com amor. Então, aquele pessoal fica, quando chega, depois dos 6 meses de produção, quem tiver cajuína vende a um preço dobro do que tinha, porque falta. Eles vendem tudo que tem. Então, está faltando uma organização do setor. A gente pode até, a gente está até combinando lá na Embrapa, de fazer um curso de produção de cajuína, um curso online desses, já que a gente está nessa época de pandemia com tudo, a gente pode se planejar e fazer um curso online. Faz primeiro um vídeo grande que a gente vai tentar elaborar, minha proposta é essa. A gente faz um vídeo explicando todas as etapas e depois faz uma grande discussão nessas plataformas que eu acho que essa pandemia ensinou a gente a fazer reunião virtual, certo? Fernando, eu quero aproveitar para agradecer a sua disponibilidade, agradecer a todos aqueles que estiveram conosco até agora, informar que essa live ela vai estar daqui a alguns minutos disponível no canal da Cajucultura no YouTube. Quero agradecer também a Embrapa Agroindústria Tropical pela parceria e dizer que o Instituto Caju Brasil está à inteira disposição para parcerias dessa natureza, inclusive com cursos online e utilizando as diversas plataformas. Ok? Então, parabéns pelo seu conhecimento e pela sua disponibilidade. Tá bom. Disponham, a gente está lá, eu trabalho na área de transferência de tecnologia, a gente está lá, nossa missão é essa de dar apoio aos produtores, aos processadores, e estamos aí, manda essas perguntas para o nosso saque, que cada uma vai ser respondida, certo? Eu respondo cada uma por uma. Ok, tudo bem. Então, mais uma vez, muito obrigado, que tenham todos um excelente final de semana, um sábado fantástico para todos, né? E vamos beber cajuína. Saúde! Saúde! Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Até mais todos. Um abraço a todos. Um abraço.